Oi, meu nome é Simone Veloso e todos os dias eu vou passar por aqui para tentar responder as perguntas que mais chegam sobre o tema narcisismo. E a pergunta de hoje é: como pode eles fazerem tudo igual? Aonde eles aprendem? Parecem robôs. Tá aí uma pergunta que todo mundo se faz. Como que eles aprendem isso? Como é que eles fazem tudo igual? Aonde existe essa cartilha? De onde eles aprendem essa cartilha? Será que eles aprendem isso em algum lugar? Para responder essa pergunta, a gente vai ter que usar a lógica. Vamos pensar num cenário onde uma pessoa tenha muita empatia e ela passa pela rua e ela vê uma outra pessoa que está ali passando fome. Naturalmente ela vai e ela olha para a sacola dela e ela percebe que ela tem ali comida e ela oferece a comida. Ela age como ela pensa na hora, o que ela pode fazer na hora, porque ela consegue se colocar no lugar daquela pessoa que está com fome, ela tem, ela pode, ela vai e ela dá. É assim que ela age, por causa da empatia. Aí você pega uma outra pessoa, um empata também, que está passando pela rua e vê uma pessoa tremendo de frio, um dia mais frio do ano, tremendo de frio. E ele lembra que no carro ele tem um casaco e essa pessoa tremendo de frio, ele volta e ele pega o casaco e dá. Ele não pensa, ele vai lá e faz. E vai embora. É o que ele acredita que ele tem que fazer. A pessoa está com frio, ele tem que fazer, ele faz. A empatia faz com que a pessoa haja, ela move a pessoa na direção do que ela sente, do que ela acredita. Ela vai e faz. Agora vamos pensar o que a falta de empatia poderia fazer. Para onde a falta de empatia moveria? Essas duas pessoas que eu falei, elas não se conhecem. São situações distintas. Elas não aprenderam isso numa cartilha. Ninguém ensinou para ela, olha, quando você encontrar alguém na rua, você tem que dar a sua comida da sua sacola. Quando alguém estiver com frio, você procure no carro se tem um casaco. Foi a empatia que fez isso. Foi esse sentimento que disse, faça. E a pessoa fez. É uma coisa que vem de dentro, mais forte do que ela, e quando ela vê, ela faz. Agora, a falta de empatia faz a pessoa caminhar em um outro sentido, que também não é aprendido, simplesmente é. Uma pessoa que não tem empatia, quando ela passa por determinadas situações, ela tem uma reação contrária. Ela tem uma reação diferente de uma pessoa que tem empatia. Agora, pensando no ciclo, que é a coisa que mais intriga todo mundo, mas como é que pode? Eles fazem tudo, love bombing, depois o tratamento de silêncio, e eles fazem o descarte, e eles fazem a desvalorização. Tá, vamos tentar equacionar. Narcisistas, pessoas empatas, todo mundo está dentro de um contexto social onde é só observar, a gente sabe como funciona. As pessoas namoram, as pessoas se envolvem, as pessoas se apaixonam, as pessoas se beijam, as pessoas, quando elas namoram, elas ficam mais felizes, elas se dão presentes, e quando elas ficam tristes, elas choram. Uma, quando pede desculpa para a outra faz tudo que a outra quer. Quando uma fica mais quieta, a outra fica constrangida. Quando termina o relacionamento, a outra fica mal. É só a gente prestar atenção que a gente sabe o que acontece. Só que a gente não fica prestando atenção e provoca essas situações. A gente sabe que isso acontece porque a gente está dentro desse contexto, a gente vive a vida. Agora, narcisistas também estão aqui, estão vendo o que está acontecendo, só que eles não sentem isso. Eles não sentem essa coisa do amor, dessa conexão. Eles não sentem. Mas eles sabem identificar, eles observam que quando as pessoas amam, é isso que acontece. Quando as pessoas ficam tristes, é isso que acontece. Quando as pessoas sofrem, é isso que acontece. Quando as pessoas ficam num silêncio, é isso que acontece. Quando as pessoas são rejeitadas, é isso que acontece. Até porque, se a gente pensar sobre o narcisista, ele não nasce de geração espontânea.
Ele tem dentro dele registros de rejeição, de tratamento de silêncio, muito provavelmente da infância, pelo menos essa é a teoria que sustenta a manifestação do transtorno. Provavelmente ele viveu isso, ele sabe o que sente, ele sabe o que provoca. E ele tem um objetivo. O objetivo dele é a manutenção dele nessa posição que ele acredita que ele tem de superioridade. Então ele precisa das pessoas inflando esse ego, esse falso ego dele. E para isso, ele precisa que as pessoas sintam essas determinadas coisas. Então ele age para provocar esses determinados sentimentos. E como que ele pode provocar esses determinados sentimentos? Fazendo as pessoas terem experiências que causem isso. Se eu fizer essa pessoa amar, ela vai estar na minha. Se eu fizer essa pessoa chorar, depois eu posso puxar ela de volta. Se eu fizer essa pessoa ficar angustiada, depois ela vai vir que nem um cachorrinho. Se eu ficar em silêncio, essa pessoa vai ficar transtornada. Então, observar ação e reação e como funciona e provocar isso é uma habilidade que a falta de empatia e a observação faz com que eles tenham. Não é nada de sobrenatural, apesar de parecer. É porque eles induzem, eles provocam, é como se fosse uma coisa laboratorial. Então, por exemplo, um sentimento que poderia ser provocado por uma reação natural, você ficou feliz porque você recebeu uma boa notícia, eles induzem de uma maneira sintética. E eles sabem que os relacionamentos passam por altos e baixos, eles aceleram isso, eles sabem que um relacionamento tem fases naturais de desgaste, eles sabem que eles precisam que as pessoas fiquem ali presas, eles sabem onde eles querem chegar e por isso eles fazem. É que como a gente vivencia isso, parece uma grande cartilha, não deixa de ser um grande manual, mas é como se fosse um compilado sintético de um resumo da vida intensificado que eles potencializam e que eles fazem com que a gente viva numa intensidade muito grande. Angústia faz isso. Como eu provoco angústia dentro de uma dinâmica? Assim. Como que eu faço uma pessoa ficar na minha mão? Assim. Como que eu faço uma pessoa se humilhar? Assim. E eles conseguem entender isso por observação. A gente não tem essa capacidade de observar tanto porque o nosso sentimento e a nossa empatia faz com que a gente naturalmente, ao tentar observar dessa maneira tão fria, a gente tem uma resistência porque começa a doer na gente. Porque a gente consegue sentir a dor do outro e a gente não consegue tão profundo. Eles conseguem ir no limite, eles conseguem fazer esse scanner. A gente não consegue justamente por conta da empatia que barra a gente, porque de alguma forma, uau, isso dói. A gente para por aqui, a gente breca, a gente sabe até onde ir. A gente naturalmente age, a gente tenta parar o que dói. Eles não, eles só observam até que ponto dói. Eu vou mais profundo. É assim que funciona. É assim que eles escrevem essa cartilha pela observação no limite. Quando essas pessoas chegam no limite, porque é aí que eles precisam que essas pessoas cheguem. Eu espero ter ajudado. Um grande beijo e vai ficar tudo bem.